Avançar para o nosso primeiro painel de hoje, onde serão apresentados alguns dos contributos do ProChild Collab para o desenvolvimento e educação em creche. Teremos a Inês Gregório, a Andreia Carvalho e a Vanessa Motinho. Entre as apresentações irão de novo ter acesso ao código para poder fazer as questões. Já está ali. A Inês Gregório será a primeira a tomar a palavra para nos falar sobre os desafios e necessidades na formação inicial dos profissionais de creche em Portugal. Inês Gregório é doutorada em Ciência Política e Relações Internacionais e mestre em Philosophy, Politics and Economics pela University of York. Leciona atualmente nos programas de licenciatura, mestrado e doutoramento no Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica Portuguesa e é coordenadora executiva do Centro de Investigação do Instituto de Estudos Políticos desta universidade, onde é responsável pela gestão dos projetos de investigação em curso. Está. Ok, obrigada, Margarida. Bom dia a todos. Obrigada por estarem aqui, um sábado de manhã. Obrigada à Raquel, à Margarida, ao ProChild em geral, pelo convite para vir mais uma vez participar no seminário DEC. O ano passado foi no Porto, este ano estamos em Lisboa, não sei se estaremos para o ano, mas aqui estamos. Então, como a Margarida bem disse, o que vou fazer aqui, tentar cumprir o tempo que me deram, é apresentar o projeto do qual fiz parte durante um ano e meio no ProChild, que se chama Proformação 03 e que tinha como título, como objetivo principal, investigar, então procurar saber mais sobre a formação inicial dos profissionais em creche em Portugal. Muito rapidamente, o enquadramento teórico do qual partimos neste projeto de investigação foi basicamente destas duas principais ideias. Portanto, a relevância dos primeiros 1000 dias de vida, portanto, os primeiros 3 anos de vida, e também a importância das práticas de qualidade em creche. Partimos da premissa que encontramos na literatura e que vocês certamente conhecerão, de que os profissionais de creches com formação específica para trabalhar com crianças dos 0 aos 3 anos possuem uma compreensão mais complexa e multidimensional do desenvolvimento dos processos de aprendizagem e, por isso, importa naturalmente identificar quais são estes elementos-chave na formação inicial dos profissionais de creche para trabalhar com crianças dos 0 aos 3 anos, para promover então uma abordagem de qualidade. E o nosso objetivo foi este, no contexto português. Também, como sabem, em Portugal a formação inicial para trabalhar em creche é muito diversa, mas essencialmente partimos de uma licenciatura em Educação Básica e depois um de 2 mestrados, portanto um mestrado em Educação Pré-Escolar ou o mestrado em Educação Pré-Escolar e primeiro ciclo do ensino básico. E isto, muito rapidamente, significa que os educadores de infância, depois de 7 anos de estudo, licenciatura mais mestrado, têm uma formação que os qualifica para trabalhar com crianças dos 0 aos 3, dos 3 aos 6 ou dos 0 aos 10. Portanto, estamos aqui a falar de uma mancha etária bastante grande. No nosso estudo, tínhamos então 5 questões de investigação. Eu vou passar esta parte um bocadinho mais rápido, porque o importante é focarmos nos resultados, mas basicamente nós definimos 5 questões. Qual é a oferta formativa em Portugal para profissionais de creche? Como é que os conteúdos dos 03 são abordados nos cursos que qualificam os educadores de infância? Quais são as principais dificuldades e eventuais melhorias nesta abordagem sobre o 03? Se os profissionais em serviço se sentem preparados para trabalhar com esta faixa etária após a formação inicial, e se não, porquê? E, por fim,
tentar perceber como é que deve então estar organizada a formação inicial para que os profissionais estejam preparados da forma mais adequada para então lidar com as especificidades desta faixa etária dos primeiros 1000 dias de vida. A metodologia do nosso estudo foi muito diversa e teve 4 fases. Uma primeira fase de análise documental, basicamente consulta online e de legislação para perceber qual era a oferta formativa existente em Portugal. Depois, uma segunda fase com grupos focais com docentes do ensino superior de 6 instituições de ensino superior, que eu já vi aqui algumas caras conhecidas. Depois, uma terceira fase, grupos focais com profissionais em serviço, tanto com educadores como com auxiliares. E depois, uma quarta fase, uma última fase, um método de Delphi, portanto, um processo de consulta de 2 rondas a peritos nacionais e internacionais, especialistas em 03 anos. E agora os resultados, que acho que é a parte mais interessante do nosso projeto, naturalmente. Relativamente à primeira fase e à primeira questão sobre a oferta formativa em Portugal, esta tabela sumariza a oferta formativa existente à data do projeto, portanto, relativa ao ano de 2021-2022, ano letivo. E o que é que vemos aqui? Para educadores de infância, existem, como eu estava a dizer, portanto, a licenciatura e depois um de 2 mestrados, e concluímos que o mestrado em educação pré-escolar é de facto aquele que dedica mais tempo a conteúdos específicos de 0 a 3 anos. E nós, esta conclusão decorre de, lá está, a análise de programas curriculares, olhar para as cadeiras, também ver os conteúdos das disciplinas e depois alguma conversa com professores também, mas esta tabela sumariza apenas uma primeira análise quantitativa, digamos assim, à informação que recolhemos, não só no que estava disponível online, como depois também em contactos mais pessoais com os coordenadores dos cursos, se não houvesse informação disponível online suficiente. E, portanto, o mestrado em educação pré-escolar é aquele que tem mais tempo, dedica mais tempo a conteúdos específicos de 0 a 3, mas ainda assim representa apenas, o tempo dedicado a conteúdos específicos de 0 a 3 representa apenas 24% dos conteúdos totais do mestrado. Um outro dado curioso é que, apesar de ser o que de facto prepara melhor preparar para as especificidades dos 0 a 3 anos, é o que existe em menor número. Portanto, no país inteiro existem ou existiam, porque os números neste momento podem não estar exatamente, mas à data do nosso projeto, existiam 14 mestrados em educação pré-escolar e em educação pré-escolar e primeiro ciclo do ensino básico, 25. Okay? Portanto, apesar de ser o que melhor prepara para a creche, existe em menor número. Portanto, já aqui um dado que precisa de alguma reflexão. Depois, relativamente aos auxiliares, a formação dos auxiliares difere bastante, como saberão, mas destacamos aqui o curso profissional de técnica de ação educativa, que é uma formação mais profissional, portanto, uma qualificação profissional para desempenhar esta função. E também aqui de análise do referencial de formação e do plano curricular, concluímos, ou infere-se que há 14% de conteúdos dedicados aos 0-3. Só dizer que, de facto, este curso profissional técnico de ação educativa tem uma mancha etária dos 0 aos 10 anos, portanto, isso também pode ajudar a explicar os 14%. Relativamente à segunda fase, portanto, os tais grupos focais com os docentes das instituições de ensino superior, tentámos perceber como é que os conteúdos específicos ou as especificidades dos 0 a 3 anos eram abordadas em termos curriculares, metodológicos, pedagógicos, etc. Aqui orientámos a nossa investigação por 2 grandes áreas de resultados, portanto, como ou de que forma é que essa abordagem específica em creche se concretizava e depois como é que avaliavam a abordagem específica em creche. Sobre a primeira área de resultados, portanto, como é que a abordagem específica em creche se concretiza,
Esperávamos mais referências a práticas supervisionadas, mas na verdade onde obtivemos mais referências foi a conteúdos disciplinares. Portanto, os docentes das instituições de ensino superior, o feedback que nos deram é que onde focam mais os 03 é em questões mais de conteúdo, de pedagogias, de metodologias de ensino, de aprendizagem, etc. E relativamente à avaliação que fazem sobre a abordagem específica aos 0-3 anos, concluímos que há uma menor atenção dada à faixa dos 0-3 do que a outras faixas, nomeadamente a faixa etária dos 3-6. Depois, uma segunda dimensão destes grupos focais era também perceber quais eram as principais dificuldades e as possíveis melhorias nesta abordagem sobre os 0-3 anos nas instituições de ensino superior. Sobre os constrangimentos, sobre as dificuldades, tivemos várias respostas, várias categorias que conseguimos identificar, mas destacamos 3, aquelas que estão ali a verde um bocadinho mais claro. Rigidez na legislação, ou seja, muitas respostas no sentido de a legislação existente limita bastante a autonomia das instituições de ensino superior em dedicar mais tempo à faixa etária dos 0-3 anos, porque a legislação é bastante... define muito a percentagem que se pode atribuir a várias áreas, a vários componentes de formação. Depois, também a ideia de que a faixa etária dos 0-3 anos é pouco valorizada do ponto de vista social, ou seja, os docentes sentem que ainda prevalece muito na sociedade a ideia de que a creche tem uma função um bocadinho assistencialista, portanto, de apoio à família, uma espécie de sítio onde os pais deixam os bebés quando precisam de trabalhar e não reconhecem tanto esta função mais educativa da creche. E, por fim, também foi identificado como principal dificuldade no foco na abordagem dos 0-3 anos a questão da falta de preparação específica para esta faixa etária. Portanto, muitos docentes com quem nós falamos disseram coisas do género: eu até gostava de dedicar mais tempo a orientar as minhas aulas mais específico para os 0-3 anos, mas eu de facto não tenho formação e tenho dificuldade, não tenho tempo, tenho várias outras funções e não consigo mesmo ter tempo para parar e refletir sobre a importância dos 0-3 anos. Eu gostava de o fazer, mas não consigo, neste momento não tenho as ferramentas necessárias. Sobre as melhorias, aqui já mais a verde mais escuro, destacamos duas principais. A reforma ou reorganização curricular, portanto, claro, se uma das dificuldades é a legislação muito fechada e muito limitadora, naturalmente a reorganização, uma reforma curricular podia aqui trazer possibilidades de melhorar esta questão e depois também associada à falta de formação específica, esta ideia de que se houvesse mais tempo, mais fóruns, mais oportunidades para refletir e desenvolver um bocadinho mais esta abordagem específica aos 0-3 anos, poderíamos conseguir algumas melhorias. Ainda na terceira fase, quando falamos, mas já relativamente à quarta questão de investigação, quando falamos com os profissionais em serviço, o nosso objetivo principal era perceber quais eram as suas percepções sobre a preparação para trabalhar então com esta faixa etária após a formação inicial. E aqui houve uma sintonia de respostas. Portanto, assim, a conclusão principal é de que, de facto, os profissionais em serviço revelam que, após a formação inicial, de facto não se sentem preparados de forma adequada para trabalhar com esta faixa etária. E depois, quando questionamos porquê, houve muitas referências a vários elementos que faltam, portanto, conteúdos que faltam. Falta mais formação, mais informação sobre, por exemplo, documentos institucionais, sobre metodologias pedagógicas mais específicas, sobre a gestão emocional dos profissionais. Também tivemos várias referências sobre o desenvolvimento mais, ou como lidar com questões de desenvolvimento cognitivo das crianças nesta faixa etária. Portanto, houve aqui uma grande sintonia nesta resposta de
não me sentia preparada para trabalhar com esta faixa etária após a formação inicial. Houve também algumas referências às práticas supervisionadas, portanto, tivemos algum feedback de que quando existiram para esta faixa etária, muitas vezes não eram de qualidade e por isso não lhes permitiam também adquirir as competências necessárias. Depois, para o desenvolvimento das competências profissionais, portanto, como é que achariam que conseguiriam ultrapassar esta questão? É também uma grande sintonia na questão de haver uma necessidade de formação extra, formação inicial, que os ajudasse a colmatar estes conteúdos que eles sentiam em falta na formação inicial. E aqui, quando tentámos perceber em que áreas é que procuravam esta formação adicional, foram estas as áreas que sobressaíram, portanto, comunicação com famílias, saúde infantil, práticas culturais, aqui numa questão de diversidade cultural, como abordar, como lidar com, e depois também questão de direitos das crianças e qualidade das práticas. Ainda na terceira fase, ainda nos grupos focais com estes profissionais em serviço, tentámos também perceber quais seriam os fatores que mais influenciavam o seu desempenho profissional. E aqui o ponto central que os ajuda a desempenhar as suas funções profissionais é, de facto, ter uma boa relação com crianças, famílias e com a equipa institucional da instituição onde trabalham. Margarida? Terminou? Não está a aparecer. Se puderes aqui, terminou a reunião Zoom? Terminou a reunião, sim. Tudo bem. É? Ok. Está pronto. Tudo bem, obrigada. Além desta boa relação com crianças, famílias e colegas, outros motivos que influenciam o desempenho profissional é, naturalmente, a motivação pessoal de cada profissional. Portanto, temos ali uma citação. Portanto, o que me motivou e continua a motivar para trabalhar com crianças com menos de 3 anos é poder fazer a diferença nas suas vidas e dar um contributo positivo. Portanto, tivemos também bastante este feedback apesar das dificuldades, apesar de sentir que de facto a minha formação inicial não foi adequada, ainda assim a minha maior motivação é ter um impacto positivo na vida destas crianças. E depois também uma dimensão emocional, portanto, de ter o apoio das famílias e da equipa institucional que também motiva aqui e influencia de forma positiva o desempenho profissional. Por fim, na quarta fase, quando aplicamos o método de Delphi, portanto, aos tais peritos nacionais e internacionais, o objetivo era tentar perceber então, portanto, partimos para o método Delphi já com os resultados das fases anteriores consolidados, portanto, já sabíamos que os profissionais sentiam que a formação inicial não estava a preparar de forma adequada, por isso o nosso objetivo com os peritos era então perceber de que forma é que esta formação inicial pode estar preparada para que os profissionais se sintam então melhor preparados. E aqui, portanto, fizemos várias questões de resposta bastante diferente, mas as principais conclusões são estas. Portanto, indicadores prioritários na formação inicial, de acordo com estes peritos, este painel de peritos nacional e internacionais, a comunicação com as famílias, a prática supervisionada e também questões de organização de espaço, portanto, são fatores que têm de fazer parte da formação inicial, prioritariamente. Depois, tentámos também perceber quanto tempo ou que percentagem, ou que alocação é que deve ser, porque sabemos portanto, os créditos são limitados, o tempo é limitado, as licenciaturas têm 3 anos, os mestrados têm 2, não dá para falar de tudo, mas quanto tempo é que os peritos sentem que é necessário dedicar a cada indicador, e aqui a maior concordância foi relativamente à prática supervisionada, em que os peritos consideram que essa prática deve ocupar pelo menos 20% da formação inicial. Depois tentámos também perceber outro
tipo de elementos-chave na formação inicial e aqui elementos-chave que resultam de alguns paradigmas que muitas vezes os docentes deste tipo de cursos enfrentam. E aqui houve de facto uma unanimidade nas respostas, que é relativamente à escolha dos locais para a prática supervisionada, em que os peritos consideram que estes locais devem ser escolhidos por forma a serem os mais diversos possíveis, portanto, diversidade de contextos, com o objetivo de melhor preparar os alunos para esta faixa etária do 0-3, isto por oposição às preferências dos alunos. Portanto, muitas vezes os coordenadores dos cursos, das licenciaturas, do mestrado essencialmente, têm esta dificuldade em perceber se devem ir pela diversidade de contextos ou pelo aquilo que os alunos querem, onde é que eles querem estagiar, digamos assim. E os peritos aqui foram bastante claros. Mais importante do que as preferências dos alunos, que naturalmente são importantes, mas mais importante para a qualidade da formação é de facto os contextos serem diversos, que é para eles poderem desenvolver um maior leque de competências. Depois, relativamente ao desempenho dos profissionais, fatores importantes a desenvolver competências socioemocionais e comunicativas, ou, por exemplo, também respeitar e reconhecer os direitos das crianças e as especificidades não só das crianças, como também das famílias. Depois fizemos também, estou mesmo a terminar o meu tempo, mas fizemos também questões sobre a formação contínua, que também é uma questão que nos interessa, e tentámos perceber quais seriam os principais tópicos a incluir aqui em formações formação inicial que pudessem completar a formação inicial e estes foram os temas onde houve mais concordância, portanto, comunicação com famílias, educação, práticas culturais, educação estética e artística, gestão e liderança de equipas, trabalho colaborativo, entre outros. Portanto, para concluir, o nosso projeto conseguiu chegar a estas 4 grandes conclusões, portanto, partindo da questão, a formação inicial dos profissionais em creche em Portugal está a prepará-los de forma adequada para trabalhar com crianças de 0-3 anos. 4 conclusões, ou 4 takeaways. De uma forma geral, dá-se menos atenção à faixa etária do 0-3 do que a outras faixas etárias, nomeadamente, e por comparação imediata, à faixa etária dos 3-6. Os docentes e os profissionais sublinham a necessidade de prestar mais atenção aos 0-3 anos, e isto não só de um ponto de vista educativo, portanto, em termos de currículos e de cursos, etc., mas também de um ponto de vista social. Portanto, isso é uma indicação clara, é uma conclusão clara do nosso projeto. Os profissionais e os docentes sentem muito a desvalorização que vem de fora, portanto, da sociedade, e por isso sentem que é um ponto que tem que ser também trabalhado. Depois, uma terceira conclusão, de que, de facto, alguns profissionais não se sentem preparados para trabalhar com crianças 0-3 depois da formação inicial, e a conclusão de que as experiências de práticas supervisionadas e de formação contínua são, de facto, muito importantes para o desenvolvimento e para a melhoria de competências profissionais. As implicações do nosso estudo, de facto, os nossos objetivos seriam não só contribuir para a literatura, porque o nosso ponto de partida começa de reconhecer que na literatura não existe muita informação sobre preparação adequada e de qualidade para profissionais que trabalham com os 0-3 anos, principalmente em Portugal, no contexto português. Portanto, queremos contribuir para colmatar esse gap na literatura. Depois também influenciar, de facto, políticas públicas em Portugal. Tem o nosso objetivo levar as conclusões deste estudo a vários fóruns e onde for necessário para, de facto, sensibilizar os agentes políticos e institucionais que podem tomar alguma decisão que possa ajudar a colmatar as conclusões que nós identificamos. Depois, também é nosso objetivo propor ações de formação contínua, portanto, tendo identificado, tendo feito o diagnóstico, contribuir para um bocadinho a solução. E depois também disseminar, claro, os resultados em vários meios. E só mesmo para terminar, destaco 4 recomendações mais concretas do nosso estudo. Portanto, alargar a oferta formativa em mestrados de educação pré-escolar e atribuir uma maior ênfase na abordagem sobre a creche logo desde a licenciatura.
Depois, rever a legislação que habilita os educadores de infância para a docência, reforçando as especificidades relativas à faixa etária dos 0 a 3 anos. E aqui estamos a falar de coisas como mais unidades curriculares que aprofundem esta abordagem em creche, mais oportunidades para observação e de práticas supervisionadas de qualidade e depois também reforçar aqueles conteúdos que concluímos como sendo prioritários, como comunicação com as famílias, relação adulto-criança, também seria fundamental. Depois, aprofundar na formação inicial de auxiliar da ação educativa, portanto, tentar que os auxiliares da ação educativa tenham cada vez mais formação, e aqui a formação profissional que temos neste momento é esta, já foi outra, já foi de técnico de apoio à infância, onde de facto havia havia uma maior ênfase no 0-3, depois essa formação profissional foi substituída por esta da ação educativa, de maior banda larga, portanto dos 0 aos 10 anos, portanto se calhar aqui não seria mal todo pensar em voltar a ter, não como substituto, mas como complemento, o técnico de apoio à infância, por exemplo. E, por fim, esclarecer sobre o impacto social, económico e educativo de uma oferta de qualidade em creche a médio e a longo prazo, junto das famílias, das entidades governamentais e da sociedade em geral. Portanto, no fundo, valorizar a creche e valorizar o papel dos profissionais da creche. E como é que isto se pode fazer? Não é fácil, portanto, todos sabemos que mudar mentalidades leva gerações, mas podemos dar pequenos passos, por exemplo, apoiar ou divulgar práticas de qualidade, questões mais técnicas, como por exemplo o tempo de serviço dos educadores de infância, portanto sensibilizar sobre o impacto de uma oferta de qualidade em creche e também informar que critérios serão esses que determinam a qualidade. Excedi-me em 5 minutos, desculpem, obrigada. Muito obrigada, Inês. Quero-vos só partilhar, para ir relembrando também aqui, onde poderão sempre fazer as questões. Muito obrigada, Inês, por esta comunicação focada na formação inicial dos profissionais e por nos trazer estas reflexões. Por um lado, nos mostram que os profissionais reconhecem a importância, portanto, do investimento dos 0 aos 3 e da formação e todo o conhecimento que é partilhado. Por outro, ao nível da formação inicial, temos aqui uma menor abrangência relativamente a este tema, mas por outro, também temos esta necessidade e valorização da formação contínua, da supervisão contínua e, portanto, acreditamos que o caminho também poderá ser por aí e as recomendações também deixadas pela Inês também nos alertam e nos despertam para estas necessidades. Muito bem. Fazendo a transição, portanto, da formação inicial para a formação contínua, teremos agora a Andreia Carvalho, para nos apresentar um modelo DEC, com foco no desenvolvimento profissional como promotor da qualidade em creche. Andreia Carvalho é licenciada em Psicologia e mestre em Psicologia Clínica e da Saúde. Possui experiência profissional na área da avaliação e intervenção clínica na infância, destacando-se a experiência ao nível da intervenção multidisciplinar e trabalho colaborativo com agentes educativos e da comunidade em contexto de risco e vulnerabilidade social. Colaborou com a equipa de investigação do Centro de Psicologia da Universidade do Porto. Andreia, atualmente, integra a equipa de implementação do projeto de desenvolvimento e educação em creche. Andreia Carvalho. Então, bom dia a todos e a todas. É enorme gosto estar cá hoje a apresentar o modelo DEC, o modelo de desenvolvimento profissional desenvolvido no âmbito da atividade do eixo de Educação e Desenvolvimento do ProChild CoLab.
Antes de avançar aqui com uma descrição mais detalhada do nosso modelo e da atividade que tem vindo a ser desenvolvida neste âmbito, importa aqui apresentar os pressupostos e os fundamentos que guiaram a concepção de um modelo desta natureza. Portanto, os estudos no âmbito das neurociências e do desenvolvimento cerebral têm demonstrado a importância da creche como promotora do desenvolvimento e bem-estar das crianças e, de facto, a frequência de creche pode contribuir para a promoção deste desenvolvimento e bem-estar, mas estes estudos têm também demonstrado que portanto, este efeito é importante para todas as crianças, mas é realmente importante para as crianças que estão expostas a contextos de elevada adversidade. A investigação tem sido também clara, como já foi aqui demonstrado, que este efeito, este impacto é sobretudo e acontece apenas quando os contextos de creche apresentam elevada qualidade. E tal como nos apresentou o Christian, a qualidade em creche é medida aqui em duas grandes dimensões. Por um lado, a qualidade estrutural e, por outro lado, a qualidade de processo. No fundo, a qualidade estrutural como capacitadora da qualidade de processo e a qualidade de processo como fundamental na promoção do desenvolvimento e bem-estar da criança. E quando falamos de qualidade estrutural, só para ficarmos aqui com mais uma ideia, nós estamos a falar da educação e formação dos profissionais, estamos a falar do rácio adulto-criança e do tamanho do grupo, estamos a falar dos princípios pedagógicos que orientam a atividades profissionais, entre outros. E esta qualidade estrutural pode então capacitar e fomentar esta qualidade de processo, mas ela é realmente importante e ajuda apenas quando apoia a atividade dos profissionais. E quando falamos de qualidade de processo, importa aqui reforçar novamente que falamos de interações entre os profissionais e as crianças como promotoras do suporte emocional, da facilitação da aprendizagem e também aqui interações que se direcionem para a resposta para a resposta individualizada às necessidades específicas de cada criança. Falamos também em ambientes facilitadores de aprendizagem. E então, quando asseguramos aqui a qualidade do processo, nós estamos também aqui a chegar a este efeito que é o desenvolvimento e bem-estar da criança, e a investigação tem demonstrado que há ganhos nas competências académicas e sociais e ao nível da linguagem, assim como nos níveis de envolvimento e estes ganhos, todos eles interrelacionados. E então, tendo por base este enquadramento, nós definimos como objetivo do nosso modelo conceber, implementar e validar um modelo de desenvolvimento profissional baseado em evidências que tenha aqui como grande objetivo aumentar a qualidade das práticas pedagógicas em creche, desta forma e de uma forma indiretamente, chegando aqui à promoção do desenvolvimento e bem-estar das crianças dos 0 aos 3. E considerando aqui a complexidade dos fatores que estão envolvidos num objetivo tão vasto e tão lato, nós percebemos que era importante definir aqui uma teoria da mudança. A teoria da mudança que guiasse, no fundo, a nossa intervenção e que sistematizasse os mecanismos de mudança associados ao atingimento do nosso objetivo. E esta teoria da mudança, então, permitiu-nos aqui definir como alvo da nossa intervenção os profissionais de creche. E como é que nós vamos, então, intervir neste alvo, nos profissionais, aprofundando o seu conhecimento, promovendo o seu pensamento reflexivo, a intencionalidade das práticas, fomentando aqui o trabalho em equipa. E como fazemos isto, como promovemos estas competências, partimos do princípio que as componentes do modelo DEC podem ter aqui um impacto positivo ao nível da promoção destas competências e, portanto, conseguiremos então atingir aqui alguns resultados ao nível dos profissionais. Acreditamos que portanto, através da promoção destas competências possamos promover práticas de elevada qualidade, promover um conhecimento e crenças mais adequadas sobre o desenvolvimento e aprendizagem da criança e, por isso, indiretamente, conseguimos chegar aqui às crianças através da promoção do seu envolvimento e, deste modo, chegando aqui à questão do bem-estar e desenvolvimento. A investigação tem demonstrado também que, portanto,
a interferir e a intervir aqui nestes mecanismos de mudança, existem, claro, moderadores, moderadores que devem ter em conta quando nós estamos a analisar a eficácia e o efeito do nosso modelo. E estes moderadores, a investigação tem demonstrado que estão associados às características dos profissionais, dos contextos e também ao nível da fidelidade da implementação, ou seja, até que ponto este modelo está a ser implementado de acordo com aquilo que foi planeado. E tendo em conta, então, esta teoria da mudança e pensando que o nosso objetivo é validar o modelo e, de alguma forma, disseminar este conhecimento e escalar a sua implementação, nós precisamos aqui de recolher, então, indicadores da avaliação de impacto, portanto, que nos permitam fazer aqui uma avaliação de impacto, e para isso usamos questionários para recolher informação sobre os conhecimentos e as crenças dos profissionais. Por outro lado, questionários dirigidos às famílias para recolher dados sobre as crianças, e depois medidas observacionais para avaliarmos aqui a qualidade das práticas. No entanto, a ciência da implementação também nos tem vindo a demonstrar que, quando implementamos programas em contextos reais, nós não podemos ficar apenas por uma avaliação de impacto, ou seja, não chega a perceber se realmente o programa está a funcionar. É preciso perceber porque é que ele funciona, para quem funciona e em que contextos. E então, para isso, nós vamos monitorizar a nossa implementação recolhendo dados de dosagem, portanto, relativos à intensidade, duração e frequência da exposição dos profissionais ao modelo, dados de adesão, ou seja, até que ponto o nosso modelo está a ser implementado de acordo com o que foi planeado, dados relativos à responsividade, e aqui incluímos medidas de satisfação e envolvimento dos profissionais, e, por outro lado, dados que nos remetem para uma avaliação da qualidade da oferta. E aqui temos informações como é que os profissionais percepcionaram a relação entre o facilitador e o profissional. Estes dados, portanto, a integração destes dados, vamos então perceber não só a validade interna do nosso modelo, mas também partir para uma dimensão de validação externa e de generalização destes resultados para outros contextos. A nossa equipa, portanto, é constituída por 5 elementos facilitadores, neste momento por uma coordenadora pedagógica, e depois conta também com o apoio de uma supervisão técnico-científica, que é constituída por vários elementos que representam universidades e que têm aqui um papel-chave ao nível da investigação nesta temática. Atualmente, portanto, o projeto decorre ao longo de 3 anos, ele está a decorrer em 8 creches, portanto, uma no território do Porto, 3 em Guimarães, 2 em Aveiro e 2 em Lisboa. Nós atualmente contamos com a participação de 31 salas e já participaram no nosso projeto 123 profissionais e 665 crianças. O nosso modelo, portanto, parte de uma base comum, a grelha de análise da qualidade em creche, que foi desenvolvida pela equipa DEC. Esta grelha é constituída por 8 dimensões de qualidade em creche e para cada dimensão há um conjunto de indicadores que espelham práticas de elevada qualidade. Nós acreditamos, portanto, usamos este instrumento, esta grelha, como um guia orientador para a nossa intervenção e para a intervenção dos profissionais na sua prática. O modelo é constituído por 4 componentes, uma componente de consultoria colaborativa, que se foca num nível mais micro, de equipa de sala, uma componente de apoio à coordenação, e como o nome indica, de apoio a este papel de liderança, de coordenação pedagógica, uma componente direcionada a toda a equipa de cada uma das creches e que consiste no desenvolvimento de grupos de discussão de práticas pedagógicas, e uma componente de formação especializada que aqui é mais abrangente e abarca a totalidade das creches de cada um dos territórios. A componente da consultoria colaborativa, portanto, consiste em ciclos de observação e reflexão, portanto, ela é iniciada com
uma observação em que é preenchida a grelha de análise da qualidade em creche pelo elemento facilitador e pela equipa de sala e depois desta observação segue-se então uma reunião de reflexão onde são definidos objetivos de mudança e planos de ação para a consecução desses objetivos. Estes objetivos são definidos de uma forma colaborativa, partindo muito da reflexão entre o facilitador e a equipa de sala envolvida. Portanto, o gráfico espelha algumas das dimensões que têm sido mais espelhadas nos objetivos de mudança e, portanto, percebemos aqui que as relações interpessoais assumem um papel importante e são muitas vezes incluídas nos objetivos que têm sido definidos, assim como a organização do ambiente, e depois temos então a abordagem pedagógica e a saúde, nutrição e bem-estar com alguma representatividade. Ao nível da componente de coordenação pedagógica, portanto, esta componente tem como objetivo capacitar, portanto, a coordenação pedagógica para o seu papel de liderança, portanto, desenvolver aqui algumas competências neste sentido e, por outro lado, promover e caminhar para a sustentabilidade do modelo DEC através da autonomização do contexto para a implementação destas práticas de qualidade. Portanto, esta componente realiza-se com uma regularidade quinzenal, portanto, e assume aqui alguma sistematicidade pelo papel importante que as coordenadoras assumem neste contexto. Os grupos de discussão, portanto, são dirigidos, como referi anteriormente, a toda a equipa da creche e consiste na criação de um espaço de partilha, partindo de um tema de base que é escolhido pela equipa de creche. E nós procuramos estruturar estes grupos portanto, apresentando numa primeira fase a relevância do tema, refletindo com a equipa porque é que é importante falarmos sobre este tema, o que é que a investigação tem demonstrado sobre o tema em questão e depois uma parte mais de operacionalização e de reflexão sobre como é que aquele tema pode ser operacionalizado em práticas de elevada qualidade e quais são os desafios com que aquela equipa de creche se confronta para a consecução, portanto, destas estratégias, para a implementação destas estratégias e procuramos que no fim, de alguma forma, aquela equipa saia com um compromisso de mudança ou com uma reflexão que assuma aqui algum grau de compromisso para uma mudança que seja necessária. Depois temos então a componente da formação especializada e esta divide-se aqui em dois domínios, portanto uma formação mais dirigida às equipas de creche de um mesmo território. Houve já uma primeira edição, portanto foram realizados 7 encontros formativos em cada território e o mais interessante e um elemento muito interessante destes encontros foi que cada um destes encontros foi realizado em cada creche, houve aqui alguma rotatividade, o que permitiu partilhar experiências entre creches e uma maior aproximação entre as profissionais daquele território. O que nós pretendemos, no fundo, é continuar com este aprofundamento de conhecimentos, aprofundar percepções mais ajustadas sobre o desenvolvimento e a educação das crianças dos 0 aos 3. Temos também uma componente formativa dirigida, peço desculpa, às coordenadoras. Dirigida à coordenação pedagógica, portanto, a este nível foi também já realizada uma primeira edição, que decorreu ao longo de 5 encontros, num formato online, e aquilo que nós pretendemos com esta formação é, no fundo, aprofundar o conhecimento e as competências deste papel de liderança e são abordados temas como os papéis e as funções das lideranças, os facilitadores e obstáculos para o desempenho destes papéis, como é que as equipas, portanto, como é que a coordenadora pode ser um meio facilitador de promoções de relações interpessoais positivas entre a equipa, entre outros temas que vão sendo importantes a este nível. Apesar de nós nos encontrarmos ainda numa fase muito preliminar de análise de dados de impacto e de monitorização, tendo em conta a robustez destes dados, tendo em conta a complexidade, portanto, a avaliação da implementação tem-nos permitido ir e implica aqui recolher alguns dados referentes às dimensões de monitorização. E, portanto, quando nós recolhemos dados referentes à satisfação e aos benefícios atribuídos pelas participantes
à implementação do modelo, de facto, nós temos dados que mostram que a maioria destas profissionais concorda que o modelo tem trazido benefícios muito importantes, quer para a sua prática, quer para a intencionalidade com que exercem a sua atividade, entre outros aspectos. Apresentamos também aqui, agora deixando os números, passando às palavras, 4 testemunhos, dentre muitos que vamos tendo, de relatos daquilo que os profissionais vão partilhando connosco e que demonstram também a forma como percepcionam a utilidade e a relevância do nosso modelo. Portanto, os 2 primeiros testemunhos, se calhar, mais centrados numa prática reflexiva, um terceiro testemunho mais focado numa mudança de prática e um último partilhado por uma das nossas coordenadoras pedagógicas e que demonstra muito aqui uma maior intencionalização do seu papel de liderança. Obviamente que ao longo desta intervenção e ao longo deste caminho nós nos deparamos com desafios e estes desafios também vêm espelhados na literatura e, portanto, um grande desafio é a sustentabilidade, não só a sustentabilidade financeira, mas também a sustentabilidade programática, ou seja, de que forma é que o nosso modelo pode continuar a ser disseminado, de que forma é que os ganhos que vão sendo conseguidos nos contextos onde estamos se vão manter. E, de facto, tal como vem na literatura, nós percebemos que o grande equilíbrio e a maior dificuldade é encontrar este equilíbrio entre a fidelidade da implementação e um nível adequado de fidelidade da implementação e, por outro lado, conceder adaptações que permitam uma maior responsividade dos contextos à nossa intervenção e à implementação destas práticas. E, portanto, nós vamos percebendo que, se reforçarmos aqui as lideranças, e quando falamos de lideranças não falamos só de coordenadoras pedagógicas, falamos de direções das IPSS, das instituições, falamos também até ao nível das políticas públicas e como é que nós podemos sensibilizar para a importância deste investimento. Falamos também no aprofundamento de conhecimentos, no aprofundamento das competências, para que possamos aqui promover uma maior autonomia dos profissionais e dos contextos e como é que o podemos fazer disponibilizando formação, disponibilizando recursos e acreditamos que estas 3 dimensões nos vão permitir aqui diminuir a necessidade do apoio de um facilitador para a implementação do modelo. O caminho tem sido traçado, obviamente, nós ainda estamos numa fase de validação do modelo DEC, mas, portanto, os desafios que nos foram surgindo ao longo desta implementação e também o próprio contexto sociopolítico, a introdução do programa Feliz, veio-nos trazer aqui esta necessidade de pensar como é que vamos assegurar esta sustentabilidade, mas também como é que vamos apoiar estes contextos que já de si apresentavam fragilidades e vulnerabilidades e como é que os vamos apoiar agora nesta nova exigência de receber um número bem mais elevado de crianças e de pedidos para esta resposta. E para tal, então, nós desenvolvemos o projeto DECAP. É um projeto essencialmente de recursos que nos vai permitir aqui assegurar condições para uma maior fidelidade da implementação, para assegurarmos que se façam adaptações de uma forma segura, preservando aqui a fidelidade da implementação e, por outro lado, o projeto Crescer Seguro, que aposta aqui na capacitação e, como vimos a Inês falar, é de facto muito importante a capacitação dos profissionais, a capacitação dos contextos. E, portanto, acreditamos que com estes 2 projetos nós possamos, e, portanto, nesta sequência do projeto DEC, acreditamos que seremos capazes de caminhar para a escalabilidade e apoiar e caminhar neste objetivo comum que é da promoção da qualidade dos contextos de creche. Muito obrigada. Muito obrigada, Andreia. Uma pequena pausa só para colocarem as questões caso queiram.
Enquanto isso, vamos avançando. Obrigada, Andreia, por esta síntese sobre o modelo DECA, sobre a partilha sobre as suas componentes, sobre a forma como os profissionais estão a ver este modelo e o impacto que está a ter nas creches, nos contextos onde estamos atualmente. Numa lógica de continuidade e sustentabilidade, a Vanessa Moutinho traz-nos agora uma comunicação sobre o projeto Crescer Seguro, uma abordagem municipal à capacitação dos profissionais e das profissionais de creche. Vanessa Moutinho é mestre em Psicologia Clínica e da Saúde e doutoranda em Psicologia Aplicada no Centro de Investigação em Psicologia, onde tem também colaborado enquanto assistente de investigação. Os seus principais interesses de investigação incluem as relações de vinculação na infância e o impacto da qualidade dos cuidados precoces no desenvolvimento socioemocional e sociocognitivo e o cruzamento destes fatores com os mecanismos neurobiológicos. Vanessa integra a equipa de implementação do projeto de Desenvolvimento e Educação em Creches. Nós pedimos desculpa, fazemos sempre esta troca. Mas é muito importante também ter as vossas questões, é por isso também fazemos sempre esta menção aqui ao QR Code para poderem fazer as questões. Obrigada. Obrigada, Margarida. Olá, bom dia a todos. É antes de mais um gosto poder estar aqui hoje convosco e partilhar este projeto do qual com tanto gosto faço parte. E gostava de começar, e antes de partir para a apresentação do projeto, partilhar convosco alguns porquês sobre a forma dele estar a ser pensado, da forma que está a ser pensado. E começar com este porquê, porque investir nestes 3 primeiros anos e não numa outra altura da vida qualquer, e é precisamente por esta não ser uma altura da vida qualquer. É um período absolutamente singular, com características inigualáveis a qualquer outra altura. É essencialmente nestes primeiros 1000 dias de vida que se estabelecem os pilares da arquitetura cerebral e, portanto, é sobre estes pilares que vai assentar todo o desenvolvimento e aprendizagem futura. O que nós sabemos também hoje é que se esta base é forte ou robusta, ou se ela é frágil e vulnerável, vai depender, em grande medida, da qualidade das experiências que são oferecidas, nomeadamente da qualidade das experiências relacionais. E, portanto, importa pensar que equipa de cuidadores é esta que está à volta da criança, não é? Que características são estas que estes cuidadores têm? Como é que eles olham a criança? Como é que estão atentos aos seus sinais, como é que os interpretam, como é que se respondem ou não de uma forma pronta e adequada, se estimulam a aprendizagem, se dão oportunidades de exploração. Portanto, este primeiro porquê é muito óbvio, não é muito impactante. E porquê a creche? Porque, de facto, a creche tem este potencial de se constituir como um contexto privilegiado, precisamente na promoção destas relações sensíveis e responsivas. Portanto, eu não me vou deter muito nestas questões, eu acho que a Andreia já deixou isto bastante claro, de que a creche tem este potencial, mas se apresentar uma elevada qualidade, e sabemos hoje que se tem um impacto muito significativo nestas crianças em situação de elevada vulnerabilidade, e sabemos hoje que quase tem este efeito de buffers, não é? Da almofada, e consegue proteger as crianças de alguma forma dos efeitos adversos dos contextos em que elas são multidesafiadas, em que muitas vezes carecem deste modelo relacional adequado, disponível, e a creche pode ser este modelo alternativo. E não obstante a importância para estas crianças, sabemos hoje que ela conta para todos, ou seja, a elevada qualidade beneficia todos, ao mesmo tempo que creches de média e baixa qualidade têm o potencial de serem pejorativas para todos. E este dado é impactante, não é? E deve-nos levar de facto a refletir. Pronto, não vos querendo amassar muito com isto, mas para perceberem depois como entra o Crescer Seguro como uma resposta, dar-vos nota de alguns indicadores sobre o enquadramento sociopolítico. Sabemos que a creche em Portugal ainda se caracteriza por esta cultura assistencialista, não é? Muito ligada aos cuidados, e não é por acaso que um estudo recente, um relatório recente sobre as percepções da população na cidade de Lisboa sobre a importância dos primeiros anos de vida, nos dá conta que 80% das pessoas que responderam a este inquérito referiu que a principal função da creche é cuidar de crianças. Portanto, tomar conta, aliás, as palavras é mesmo tomar conta de crianças. E, portanto, nesta linha não é de surpreender que até há bem pouco tempo não tínhamos orientações pedagógicas, não tínhamos um documento oficial com as orientações pedagógicas para a creche, ele data do início deste ano, portanto é um caminho ainda a percorrer. Tal como a Inês nos trouxe, existem estas lacunas na formação inicial, portanto há um investimento também a fazer a este nível.
Paralelamente, sabemos que Portugal está acima da média europeia na presença de crianças em creche, com uma elevada frequência a tempo inteiro. Isto é uma tendência que já nos acompanha há uns anos e que tem tendência a crescer. E, portanto, nos últimos anos, as creches são frequentemente referidas como uma bandeira política no que diz respeito ao aumento da taxa de cobertura. O Cristiano trouxe aqui esta diferença, cobertura, acesso. Será que estamos a falar exatamente da mesma coisa? Mas Portugal, à semelhança de outros países, tem investido neste aumento da cobertura e o programa Creche Feliz veio operacionalizar isso mesmo, com a gratuidade universal e com um comprometimento com este investimento de lugares de creche. E, portanto, verifica-se, no entanto, que o acesso gratuito se associou a um aumento significativo da procura e, não sendo possível outra resposta a curto prazo, o Governo permitiu o aumento do número de crianças por sala e sabemos que isto é crítico quando, e a investigação traz-nos deste dado, não é um fator associado ao comprometimento da qualidade das práticas, quando a ele não se associa um aumento dos profissionais. Concluindo, o investimento ao nível da disponibilização do acesso à creche não foi acompanhado, não totalmente acompanhado, do investimento na promoção da qualidade dos contextos. E isto torna-se especialmente relevante quando os dados que nós já conhecíamos é que os níveis de qualidade em creche se situam no nível médio-baixo e, portanto, é algo que nos deve levar a refletir. E agora, como é que podemos responder a este desafio? A investigação tem suportado que a capacitação dos profissionais parece ser o veículo mais eficaz para promover a qualidade das interações e das práticas em creche. Esta capacitação parte desde logo de uma sólida formação inicial, mas é fortalecida quando a ela se conjuga a possibilidade deste desenvolvimento profissional contínuo, atualizado, sensível também a estas mudanças sociopolíticas e que de facto sirva como um suporte a estes profissionais. E, portanto, quando conjugados, eles aumentam as chances de facto termos uma elevada qualidade em creche. Portanto, tendo aqui esta base que a formação se pode constituir como um veículo possível para a capacitação e lembrando aquilo que a Andreia nos acabou de apresentar em relação ao modelo DEC, na verdade, o seu valor e aplicabilidade não se esgota na implementação plena das suas componentes. A forma como ele foi pensado, a partir dos seus princípios orientadores, baseados em evidências, temos aqui uma base de trabalho para uma oferta formativa mais alargada. Isto pode ser especialmente relevante quando, para alguns profissionais, poderão não estar a ter acesso à implementação plena de todas as componentes. E, portanto, e em Portugal, apesar da escassez de evidências e de estudos que temos a este respeito, as evidências parecem apontar para efeitos positivos da formação nas práticas dos educadores de infância e com benefício no desenvolvimento das crianças. E a nível internacional as evidências parecem apontar no mesmo sentido, demonstrando que, ao contrário de workshops avulso, a formação especializada pode de facto aumentar aqui as competências pedagógicas, nomeadamente em relação às atitudes, crenças e competências. E, portanto, tendo em conta este enquadramento, a proposta que hoje vos apresento nasce desta visão partilhada de preocupações, mas também de possíveis respostas, possíveis soluções, que trazem aqui ao encontro o ProChild, a Câmara Municipal de Guimarães, a Fundação Belmiro de Azevedo, que uniram esforços e constituíram esta parceria que nos vai permitir, ao longo dos próximos 2 anos, iniciar aqui este processo de capacitação através da formação a todos os profissionais de creche do município de Guimarães, a exercerem funções em creche. E, portanto, só concretizando, o objetivo assim, mais geral é, de facto, implementar e avaliar a eficácia deste modelo sustentável de formação em larga escala, em contextos reais, que promove estas práticas de elevada qualidade e aqui com uma abrangência a todos os profissionais. E quando eu falo de todos os profissionais, quando falo deste território, só para terem uma ideia do que é que estamos a falar de 40 instituições, com um total de 175 salas de creche, 135 educadoras de infância, 313 auxiliares de ação educativa, com um potencial benefício para 2.498 crianças. Tem aqui um mapa do território de Guimarães, é muito interessante cruzar isto com a apresentação que o Cristiano fez e perceber esta dispersão geográfica e a concentração de creches no município de Guimarães. E, portanto, como vamos fazer? O projeto contempla várias fases, eu não me vou deter muito nisto, mas para ficarem a perceber quais são as nossas ações, como é que nós nos temos movido, contempla desde logo esta fase de exploração inicial, não é? Caracterizar as creches, conhecer muito bem o contexto, quem são estes profissionais, que territórios são estes,
envolver os diferentes stakeholders, ir ao encontro deles, permitir que eles venham ao nosso encontro, avaliar as suas necessidades e, de facto, nós desenvolvemos um questionário de avaliação de necessidades e pedimos aos profissionais que pudessem responder. Isto quase tem um duplo objetivo. Por um lado, ajuda-nos a perceber este contexto, a explorá-lo, mas, por outro, também muito útil para depois nós afinarmos a oferta que queremos levar até eles. Obviamente, nós temos um quadro já pensado, mas é muito útil percebermos, ok, se calhar aqui faz mesmo sentido nós investirmos em isto. Isto foi muito referido pelos profissionais, portanto, esta fase está-nos a permitir fazer isto. Planear, portanto, as ações de formação. Esta fase de instalação tem a ver com nós afinarmos estes protocolos de avaliação de impacto, como falava a Andreia, não é? A monitorização da implementação, definir como é que isto vai ser feito e identificar, convidar, fazer os grupos de formação. Portanto, é esta fase assim mais preparatória. Depois a fase de implementação plena, que tem a ver com nós, de facto, entregarmos a formação, não é? Nas várias sessões que vamos levar a cabo. E depois a avaliação de impacto e a monitorização da implementação. Eu não me vou deter aqui muito nestas questões, mas gostava de facto de salientar que é importante nós fazermos isto, não o desconsideremos, porque na verdade, e pegando aqui roubando as palavras da Margaret Chan, não é? Antiga diretora-geral da OMS, o que é mensurado é resolvido. Por outra lógica, se nós não medimos, não resolvemos e também não conseguimos ter um verdadeiro impacto quando queremos depois, de facto, provar funciona, não funciona, para quem, mas porquê que funciona melhor para estas profissionais e não tanto para estas? Se calhar, quando pensarmos neste grupo, temos que pensar desta forma e isto, espero eu, que nos seja muito útil depois para podermos fazer estes ajustes. Pronto, relativamente à oferta formativa propriamente dita, prevemos envolver diferentes stakeholders, portanto, estes diferentes núcleos que vão desde logo partir aqui dos profissionais de creche, das equipas de sala, não é? Quem está diretamente neste contacto muito próximo com as crianças, a um outro nível as coordenações pedagógicas, as direções de creche e, eventualmente, outros stakeholders, outras figuras da comunidade que vão estar aqui, vão ser também aqui consideradas. Relativamente aos profissionais de creche, estão pensadas, portanto, 25 horas de formação, vão ser distribuídas ao longo de 10 sessões de 2 horas mais ou menos 2 horas e 30. Portanto, para as coordenações estarão propostas 8 sessões de formação, num total de 12 horas e meia de formação, e temos também pensadas, e vão-se concretizar estas ações de sensibilização para as direções, não é? Mas no contexto da liderança, com o objetivo de sensibilizar este público, às vezes um bocadinho distante das preocupações de quem está no terreno, trazê-los ao nosso encontro, abrir estes canais de comunicação. E o que a investigação nos tem mostrado é que se isto não acontece, as direções não são envolvidas, há aqui um risco, de facto, as práticas não se manterem. Por outro lado, quando nós cultivamos nas lideranças um lugar, não é, para acomodarem para que isto ganhe relevância, não é? Quando eu, enquanto educador auxiliar, quero implementar uma prática, se há um lugar em que aqui cá dentro, eu já sei que isto é importante, eu estou mais apto para apoiar essa continuidade. Portanto, queremos mesmo investir e trazer as lideranças também aqui ao encontro do nosso plano. Só para terem uma ideia do planeamento global, isto não se vê assim muito bem, mas pronto, para perceberem que nesta fase aqui de cima é de facto a fase de exploração, de reconhecimento do contexto, e depois do meio para baixo estamos a falar da implementação e avaliação da formação. Ela vai ocorrer durante 2 anos em diferentes semestres e, portanto, se olharmos aqui ao primeiro semestre, temos 4 grupos que efetivamente estão a receber a formação e mais um grupo de controle. Obviamente que este grupo de controle não fica sem formação, entra no semestre seguinte. A partir do segundo semestre, começa o grupo de coordenações pedagógicas, isto porque a realidade mais comum é que a maioria das coordenações pedagógicas também tem sala atribuída e, portanto, fará o curso enquanto educadora no primeiro semestre e depois integrará o curso de coordenação pedagógica num semestre seguinte, ao mesmo tempo que também vamos dar início às ações de sensibilização com as direções. E pronto, partilhando também convosco um bocadinho esta grelha orientadora, não é? Obviamente que isto está a ser afinado, estamos a perceber quantas sessões vamos pôr em cada dimensão, mas partimos aqui de documentos de referência internacionais que nos falam sobre o perfil de competências profissionais na educação de infância, não é? Identificamos estas áreas-chave que nos parecem relevantes a considerar na oferta que vamos levar a estes profissionais. Algumas mais relacionadas com a liderança, outras mais para as equipas de sala, outras mais para a coordenação, mas estamos a falar de competências transversais a diferentes modelos, não estamos a falar de um modelo pedagógico em particular, estamos a falar deste conjunto de competências que entendemos como transversais. E, portanto, desde logo a primeira dimensão, o desenvolvimento infantil, não é?
trazermos aqui, privilegiando aqui este conhecimento sobre o desenvolvimento como a base da leitura do comportamento da criança, daquilo que é esperado, que desafios são esperados, porque eles, de facto, permitem-nos depois ajustar o nosso comportamento em função disso e estarmos mais aptos, de facto, para responder de uma forma adequada, quando temos bem presente o que é esperado, o que não é esperado, ajustarmos as nossas práticas muito sensíveis a isto. Portanto, as práticas centradas na família, a Inês já trazia isto nestes resultados, não é? Este apoio, esta reflexão acerca da importância do envolvimento e da participação das famílias, esta reflexão sobre que estratégias podem facilitar o trazer as famílias ao nosso encontro, como é que nós podemos ser parceiros, realmente parceiros nisto e integrar isto com a intenção de ter benefício para as crianças e conseguirmos ter aqui este suporte. Depois, as práticas baseadas na relação, que diria que é assim a dimensão mais densa e ocupará mais tempo de formação, nomeadamente com as equipas de sala, porque na verdade é a base para tudo aquilo que nós fazemos com as crianças. Nós podemos escolher olhar o brincar, as transições, as rotinas de cuidado, mas com esta lente da relação, não é? E lembrando um bocadinho que nesta lógica de que não há aprendizagem significativa sem relações significativas e, portanto, o nosso investimento também se deve centrar de forma muito séria aqui. Depois, os fatores protetores e de risco e protetores para a saúde e desenvolvimento, que incluem, entre outras dimensões, estas preocupações com as crianças, particulares com perturbações do neurodesenvolvimento, desde logo como é que identificamos, como é que referenciamos, como é que articulamos com os setores da comunidade e, portanto, também teremos também será alvo de algumas sessões de formação. Depois, as questões relacionadas com a responsabilidade linguística e cultural, e, na verdade, se há uns anos pudesse não ser uma coisa tão imediata, hoje em dia é inevitável e, portanto, tem que ser considerada, estas questões têm que estar incluídas. Depois, o papel das lideranças tem mais a ver, de facto, com estas ações junto deste nível, com as direções e coordenações. Esta capacitação para uma prática ética e profissional, nós pensámos nela, mas quase como se ela acompanhasse todas as sessões de formação. Na verdade, nós estamos ali a criar com os profissionais, ou assim queremos fazê-lo, para que aquilo que estamos a entregar não se esgote naquela sessão de formação, mas que haja, se conseguimos que cada uma das profissionais saia apta para a formação, acabou, mas eu continuo a conseguir pesquisar recursos aqui, apoio aqui, e portanto, temos mesmo este compromisso de, até porque nós tivemos aqui, agora partilhar convosco, que não estava na minha cabeça partilhar, mas tivemos aqui um pequeno piloto, onde fizemos algumas sessões de formação com profissionais já no município de Guimarães, e o que mais as profissionais valorizavam era de facto esta partilha, este diálogo muito aberto, reflexivo, pô-las a conversar umas com as outras, perceber também as disparidades dos próprios contextos. Isto foi muito rico e contribuiu muito para esta capacidade de também criar ali quase um pequeno núcleo não é? Aquele pequeno grupo de práticas, e oxalá que isso depois se possa manter entre elas numa outra dinâmica. Ok. Já para finalizar, partilho só convosco onde estamos, não é? E, de facto, as últimas semanas, meses têm sido intensos nos contactos com as diferentes instituições, e aqui o apoio da Câmara Municipal de Guimarães foi fundamental aqui no reconhecimento, no mapeamento do território, em falar com os profissionais, em trazê-los até nós. De facto, desenvolvemos este questionário de levantamento de necessidades de formação que vos falava há pouco, mas eu coloquei ali o QR Code, porque, na verdade, ele neste momento está a ser mais usado para alimentar este projeto, mas tem um objetivo mais amplo e, portanto, convidava-vos a todas a poderem preenchê-lo, porque a verdade é que nós queremos ter aqui uma ideia mais global das necessidades de formação e até, eventualmente, perceber que há diferenças geográficas, que há aqui coisas que nós podemos, em ações futuras, considerar na oferta no âmbito do projeto DEC. E, portanto, convidava-vos a preencher, ele também está disponível nas nossas redes sociais. E agora perdi um bocadinho. Portanto, para além disso, têm ocorrido diversos momentos em ações de apresentação pública do projeto, sessões de esclarecimento, a contratação de recursos, o afinar com estes novos recursos, como é que o projeto está a correr, e estamos nesta fase mais concreta. Estamos aqui no estabelecimento destes acordos de cooperação com as diferentes instituições e recebemos ontem a boa nota que temos já 80% de manifestações de interesse, não é? Portanto, das 40 creches, mais 4 que ainda não existem, mas que irão existir, já quando... A doutora Paula está a dizer, sim, vão existir. E, portanto, contamos já com o interesse de 80 instituições, estamos a falar de 2 anos de projeto, e no início já termos esta manifestação de interesse é um sinal muito positivo. E pronto, termino esta apresentação
da mesma forma que temos terminado as apresentações com estes profissionais nestas sessões públicas e sessões de esclarecimento, lembrando que se mudarmos, isto vê-se tão mal, mas a frase é mesmo importante, se mudarmos o começo da história, mudamos a história toda e terminar até com palavras que não são minhas, mas das quais gosto muito, e cada vez que vejo, se cá vocês conhecem o documentário do começo da vida, e cada vez que eu ouço estas palavras eu fico motivada para a ação, não é? Palavras que nos colocam a todos em pé de igualdade, cada um na sua função e papel que representa na sociedade, mas nesta responsabilidade conjunta, não é? E, portanto, eu vou ler, não é? Se a primeira infância é tão importante, por que é que agimos como se fosse a mãe a única responsável a cuidar do bebê? Ou porque só a família? Por que não dizer que é uma responsabilidade de toda a sociedade? Por que não do governo? Porque não é responsabilidade da indústria proteger os bebés? Obrigada. Muito bem. Muito obrigada. Muito obrigada, Vanessa, por trazer até nós o Crescer Seguro e estas boas novidades de 44 creches, não é? Serão 44? Temos 36 confirmações. Que bom, que bom, que bom. É uma forma de disseminação deste modelo DEC, portanto, as creches, por tantos profissionais, está em Guimarães, mas de alguma forma acaba por, esta disseminação pelos profissionais acaba por levar também todo este conhecimento pelo restante país e é maravilhoso. Peço, por favor, vou colocar o código. Vou colocar aqui o código, só muito brevemente, para poderem fazer as questões. Já recebemos algumas. Penso que a Silvana pode já partilhar a primeira, enquanto vocês também vão podendo responder. Queres? Aqui. Muito obrigada pelas questões colocadas. Portanto, temos aqui para a Inês a falta de reconhecimento profissional e a defasagem nos cursos para o 03 não pode ter relação com as creches, ao facto das creches não pertencerem à educação e sim à segurança social. É para responder já? Isto está Obrigada. Acho que sim. De uma opinião pessoal, acho que sim. Acho que é uma indicação, de facto, da literatura e acho que há quase uma unanimidade de que, de facto, porque os 03 parecem assim um parente pobre que até estão sob a alçada ou sob a tutela do Ministério do Trabalho e da Segurança Social e da Solidariedade Social, pode, de facto, prejudicar aqui a articulação que é necessária com as restantes faixas etárias e, por isso, sim, uma das propostas ou uma das recomendações que também fazemos é a unificação ou trazer o 03 para a tutela do Ministério da Educação. Nota positiva que vamos ver se concretiza ou não é que aparentemente no programa eleitoral do governo, ou da coligação que tomou posse em março, esse assunto é tocado. Agora vamos ver, sabemos que muitas vezes as promessas eleitorais acabam por não se concretizar, mas vamos ver como é que... Mas pelo menos está em cima da mesa e há o reconhecimento público e político dessa questão. Há de resto o reconhecimento público e político da importância da creche, portanto... na minha apresentação e depois a Andreia e a Vanessa também tocaram muito na importância da valorização social, portanto parece que estamos num bom caminho, estamos num caminho positivo. Nós estamos a fazer olhamos para os programas eleitorais de todos os partidos que têm assento parlamentar neste momento e que foram eleições em março, e em todos há menções à creche, à importância da creche e de universalizar o acesso, portanto parece que estamos num bom caminho, portanto quem sabe se teremos mudanças nessa área brevemente. Esperemos que sim. Obrigada, Inês. Agora uma questão para as três.
os diferentes estudos consideraram a percepção dos educadores sobre a preparação acerca do acompanhamento de crianças com atraso de desenvolvimento? Se no fundo houve este cuidado, ou seja, na preparação destes profissionais e na formação, que eu estou aqui a perceber, não é? Se está a ser tido em conta as especificidades em termos de acompanhamento de crianças com atraso de desenvolvimento. Na formação que está a ser pensada no Crescer Seguro, sim, absolutamente. Aliás, neste piloto que eu estava a falar, neste grupo de formação que já teve lugar, nós fizemos uma pequena avaliação de necessidades junto de um público mais restrito e essa questão foi a mais saliente e, portanto, ela é inevitável, nós temos mesmo que a adressar. Eu não sei se isso, e também muito fruto do contacto que nós vamos tendo como implementadores do projeto DEC nos contextos, as educadoras, eu acho que por estarem também mais sensíveis, estão mais aptas para de facto notar estes sinais, mas falta este componente. E agora? O que é que eu faço? Como faço? E sim, absolutamente, essa é uma questão para nós muito... vai estar contemplada na proposta do Crescer Seguro. Sim. Se calhar só complementar aqui o que a Vanessa partilhou, que de facto esta questão da sensibilização para as necessidades educativas especiais e para as questões das perturbações do neurodesenvolvimento tem sido um aspecto muito debatido nos ciclos de consultoria, quer num nível mais individual de sala, quer ao nível dos grupos de discussão de práticas pedagógicas, e nós fomos percebendo ao longo de estes quase 3 anos de implementação do projeto, por exemplo, em Guimarães e no Porto, que é uma necessidade premente de trabalhar a este nível e de trabalhar para a sensibilização dos contextos, para a atenção a esta dimensão, quer ao nível da sinalização e referenciação, quer ao nível da própria intervenção e inclusão mais ajustada e adequada dessas crianças. Do ponto de vista da nossa avaliação de impacto, nós não temos propriamente uma medida específica, portanto temos uma recolha através de questionários junto das famílias que nos permite ter aqui uma medida de autorrelato das questões do desenvolvimento. Não sabemos até que ponto nos vai dar aqui alguma informação a esse nível, mas de facto se pensarmos em reformular esta avaliação de impacto ou acrescentar outra medida, isto será algo que é importante ter em atenção. Só completar, Silvana, apesar de estar na fase prévia, mas dar a nota de que os profissionais em serviço dos grupos focais que nós também fizemos, uma nota positiva que também tem um bocadinho de nota negativa, que é o facto esta formação ou estas competências para lidar e até para identificar e depois saber como acompanhar estas, como a André estava a dizer, necessidades educativas especiais, as perturbações do neurodesenvolvimento, foram um dos principais fatores que as nossas profissionais em serviço com quem falámos nos disseram que lhes faltava muito na formação inicial. Portanto, fazem 7 anos e houve pessoas que nos disseram: nós nunca falámos disto em nenhuma cadeira ao longo de 7 anos, portanto, e a nota positiva é que, também do feedback que tivemos, é uma das áreas onde mais procuram, autonomamente, a formação que complementa a formação inicial. Portanto, os educadores, os profissionais, acho que estão muito sensíveis e estão muito alerta para esta lacuna na sua formação e eles próprios acabam por procurar. Portanto, acho que é uma nota positiva e acho que sim. Muito bem, muito obrigada. Estas 3 comunicações deram-nos uma perspectiva geral sobre o trabalho que o ProChild Collab tem desenvolvido no âmbito da educação e desenvolvimento dos 0 aos 3 anos. Numa abordagem que esperamos colocar em diálogo no período da tarde, com diferentes intervenientes e tendo em vista as políticas públicas nesta área. Muito obrigada pela vossa participação, muito obrigada pela vossa participação. Terminamos agora este período da manhã, temos uma pausa para almoço e retomaremos às 14 horas. Votos de um bom almoço e até logo!